tratando com o senhor de uma investigação que não lhe caberia. Ao juiz cabe julgar, não cabe perseguir ninguém. E o Tagliaferro anunciou daqui, ó. Eu enviei o que eles me pediram para o Gonê. Eu enviei pessoalmente para ele, para o senhor, os pedidos que o Moraes combinou com ele. Eu enviei diretamente para o WhatsApp do Paulo Gonê. Foi quando ele mostrou aqui para a gente, para essas câmeras que estão nos filmando aqui agora, as mensagens do próprio telefone dele, que ele havia enviado para o senhor. Foi quando até vazou o seu número publicamente, sem querer, mas aconteceu. Foi sem querer mesmo. Pessoal, vocês estão entendendo o que ele está falando, né? Um conluio, inclusive tem esse corte aqui que eu trouxe no início e aqui ficou mais claro. Ele faz a explicação do ato em si. Só entendam, para poder manter a prisão ilegal de algumas pessoas, se forjou documentos com a participação de duas autoridades do mais alto escalão do Brasil. Nós estamos diante da Casa do Senado Federal. Isso, em si, era motivo até para um impedimento das autoridades envolvidas. Vocês sabem do que nós estamos falando. Olha, a coisa é difícil, pessoal. Daqui a pouco eu vou trazer um material para vocês aqui que vai refletir o porquê que o Brasil está nesse ponto. E é o ponto perigoso que nós chegamos no Brasil, que é o mesmo ponto que colapsou a Argentina. Tudo bem, depois veio o Milei e está corrigindo, mas a gente nem precisava chegar nisso. Segura aí, eu vou deixar o Flávio falar mais. Acho que está desmascarando aí. Aquilo que eu digo, na essência, essas pessoas também têm família aí do outro lado. E o Brasil inteiro está vendo a vergonha. E diante dessa grave denúncia, senhor Paulo Gonê, o senhor próprio está envolvido. O que o senhor fez? Se o senhor quiser responder agora, o senhor fez alguma coisa? Nada, né? O senhor não fez nada. Ou pior, o senhor começou a investigar o próprio Tagliaferro. O senhor denunciou o Tagliaferro depois do que ele denunciou aqui. O senhor ofereceu denúncia contra o Tagliaferro por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O senhor, ao invés de investigar as graves denúncias, o senhor foi investigar quem denunciou. Igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Eduardo Bolsonaro agora. Ele vai para os Estados Unidos, denuncia os abusos de Alexandre de Moraes e Vossa Excelência está aqui, abrindo inquérito para persegui-lo, ao invés de investigar as graves denúncias que estão sendo... Você não tem vergonha de fazer isso? E o pior, vocês sabem disso, né, pessoal? A denúncia, quando uma denúncia grave ocorre na sociedade contra alguma autoridade de alto nível, é papel do Ministério Público providenciar essa denúncia. Mas está se fazendo o contrário. É mais ou menos como se você tivesse ali a delegacia do bairro, aí tem alguém, sei lá, o seu vizinho malvado, está pulando a cerca da sua casa lá e está roubando as coisas da sua casa. Aí você vai e diz, olha, tem a delegacia, tem o delegado. Vou lá, delegado. Pô, tá vendo o vizinho aqui, ó? Olha a foto dele aqui, ó. Pulou a cerca aqui, roubou minha bicicleta. Aí o delegado olha para você e diz assim, eu acho que você que está errado, você não devia ter deixado a bicicleta. Vou abrir um inquérito para saber por que você deixou essa bicicleta lá fora. Eu acho que você estava querendo. É isso que está acontecendo no Brasil, inverteu o negócio. Nenhuma vergonha. Eu enviei todas essas denúncias, essa e várias outras, para o senhor. Está lá na PGR. Mandei o presidente do Supremo Tribunal Federal, quando era ainda o ministro Barroso. Não acontece absolutamente nada. Essa, senhor Paulo Gonê, foi apenas uma situação que foi aqui evidenciada. Imagina quantas outras não aconteceram ao longo dos últimos anos. Esse conluio, esse jogo combinado, essa manipulação, essa farsa. E o senhor participando de tudo isso? O senhor colaborando com a perseguição a pessoas inocentes? O senhor não se sente mal de fazer isso, não? O senhor consegue chegar em casa, olhar nos olhos da sua esposa e ficar com a consciência tranquila? Não disse? Presta atenção, pessoal. Esse pessoal tem família, isso pesa. E eu fico pensando também, um ponto que deveria ser o destaque, vocês sabem que o Ministério Público, assim como o Judiciário brasileiro, tem muita gente honrada. A gente trabalha de verdade, concursado, estudou bastante para chegar lá. A gente está falando de uma outra escala. Isso aqui já não é mais a essência, né, da coisa. Não é aquela turma do dia a dia e merece toda a homenagem da sociedade brasileira. Tá? Vamos saber dividir as coisas. Aqui nós estamos falando dessa turma que chega no topo da carreira, basicamente fecha os olhos para baixo para cometer essas arbitrariedades. Você não vê isso. Não vamos também achar que o Brasil é essa bagunça toda, que não é.
Mas essa turma lá em cima dá mau exemplo. Um senador se referir ao líder máximo de um órgão dessa forma deve servir também para a reflexão dos membros honestos dessas instituições. Tá? Vamos continuar aqui com o Flávio. Tudo isso que o senhor está fazendo, em conluio com alguns outros do Supremo Tribunal Federal, é absolutamente nulo no Estado Democrático de Direito de verdade. E o jogo combinado dá um ar de legalidade. Não, o colegiado decidiu, tudo combinado. Todo mundo já sabe o resultado muito antes do processo começar. Não pelo que está nos autos, mas por quem vai... Você viu, né? Já se sabe tudo antes do processo sequer começar. Inclusive sobre o que a gente está falando, inclusive talvez sobre a própria recondução. Eu vou fazer um pedido para vocês. Normalmente essas falas aqui, fala um pouquinho longa, já está chegando, ainda tem mais aí uns 30% de fala. Merece que você compartilhe agora. O Brasil precisa saber. Isso está acontecendo hoje, tá? Isso está acontecendo hoje. Essa recondução do Gonê está acontecendo agora. As pessoas deveriam estar... eu sei que todo mundo tem as suas distrações do dia e as suas obrigações também, mas isso é sério que está sendo reconduzido nesse momento. Vamos para cima. Vamos para cima, vamos alertar o povo. Pega o link dessa live e compartilha com todo mundo aí. Eu vou deixar o Flávio falar aqui. Eu vou concluir agora, presidente, porque na sua frase inicial, o senhor Paulo Gonet disse que não fala nos autos. Mentira. Não fala fora dos autos. Mentira. O senhor não só fala fora dos autos, como o senhor atropela o Congresso Nacional. Quando declara já de antemão, sem nem saber que texto está no possível projeto de anistia, que a anistia é inconstitucional. Eu vou lembrar ao senhor que lá em 1988, os constituintes de 1988 elencaram inicialmente 5 crimes que eram insuscetíveis de anistia: terrorismo, tráfico de drogas, tortura e crimes hediondos. E tinha um quinto lá chamado, não sei se o senhor conhece, crime contra o Estado Democrático de Direito. O então deputado Caó faz uma emenda supressiva para retirar o Estado Democrático de Direito, para ficar claro que esse é um crime que podia ser, sim, passível de ser anistiado. Sabe quem votou a favor desse destaque aqui, senhor presidente Otto? Para que fosse revogado isso e nós tivéssemos hoje esse texto na Constituição em vigor, com apenas os 4 tipos de penais que não podem receber anistia: Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, todos esses que hoje arrotam para dizer que essa anistia é inconstitucional, como o senhor fez antecipadamente. Vários outros ícones da esquerda, porque já sabiam que naquela época, Lula também, já naquela época, isso podia ser usado de forma distorcida, como está sendo usado hoje. E eu quero deixar uma pergunta, uma reflexão para o senhor para concluir, presidente Otto Alencar. O senhor vai mesmo tirar uma prerrogativa aqui do Congresso Nacional? Eu queria que o senhor anotasse essa pergunta para responder. O senhor vai tirar a prerrogativa do Congresso Nacional para fazer o processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque o que está sendo dito já pela imprensa, não sei como é que a imprensa fica sabendo se o senhor não fala, né? Que o senhor vai opinar ao ministro relator no STF para dizer que somente o Procurador-Geral da República pode oferecer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Queria saber se isso é verdade. E se for verdade, por que o senhor está fazendo isso? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, já que as outras do senhor ficou só me olhando aqui, olhou para o lado de vez em quando. Senador Flávio, mas não é hora dele. Aí não vão deixar o cara responder. Pessoal, seríssimas denúncias gravíssimas que o Flávio fez aí. Pessoal, quem apoia aí a fala do Flávio, eu acho que o Flávio tem se mostrado alguém bem resiliente dentro desse processo, principalmente nesse momento. Muita gente quer que todo mundo seja 100% sempre. Eu acredito que às vezes é mais interessante que a pessoa seja, principalmente, 100% na hora certa. Me parece que foi a postura do Flávio aí. Somente no momento que o seu próprio pai, o líder da direita brasileira, está incomunicável de forma política, né? Ou seja, propositalmente, no momento em que seu irmão, muito combativo, está lá nos Estados Unidos e é a janela de oportunidade para o Brasil para a gente virar esse jogo, o Flávio está lá. Perigosíssimo isso que o Flávio fez. Tendo ou não tendo questões contra ele, nesse momento aqui ele se expôs absurdamente, porque ele não está falando especificamente contra a pessoa do Gonê, ele está enfrentando o regime aí. Então, aqueles que apoiam aí, digita 1 aí quem apoia o Flávio nessas suas falas, tá? Vai ter sempre aquele, não, mais cedo, tarde demais. Não, pessoal, na hora certa. A hora certa é agora. Tá? E o que o Flávio acabou de expor aí também, e isso é sério da gente entender, é o papel, inclusive, de omissão do Senado, aí sim como instituição, caso permita isso.
essa pergunta não poderia ter sido cortada como foi. Eu vou atrás depois para saber se efetivamente o Gonê respondeu isso. Porque alguém ali interferiu, olha, não é a hora de falar isso. Não, essa é a hora, pô. Aliás, talvez